Oi, pessoal. Muito prazer. Hoje eu quero continuar a falar o que houve na casa de Simão o leproso. Em Mateus capítulo 26, versículo 6, quando Jesus estava na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Hoje em dia, tem muitas diferenças de aroma. Então, quando você abre a tampa, você sabe o aroma que o perfume tem. Mas antigamente não era assim. Então, você tem que... Então, para você poder saber o cheiro que tem aquele perfume, você tem que quebrar aquele vaso, né, para saber. Então, aqui não está escrito que quebrou o alabastro, né, com o precioso bálsamo, mas com certeza ela quebrou esse vaso de alabastro para poder sair aquele aroma do bálsamo. Então, na Bíblia tem várias palavras assim. Quando o Gideão ele brigou contra aqueles com os 300, no vaso dele ele escondeu a luz. E à noite, quando ele quebrou aquele vaso, né? Então começou a iluminar. Aqueles soldados, os 300 soldados de Gideão, quando ele quebrou aqueles vasos, ficou claro de repente, e os soldados inimigos, eles ficaram assim meio enlouquecidos e eles não sabiam o que estavam fazendo e começaram a matar um ao outro. Então o vaso quebrando ali, ele pôde trazer uma grande luz. Aqui é o vaso de alabastro se quebrando, começou a sair um cheiro de precioso bálsamo. Dentro de nós habita Jesus Cristo. Então, esse aroma está todo bloqueado, está todo fechado. E tá bloqueando, esse vaso está bloqueando toda a luz que pode iluminar. Mas quando esse vaso é quebrado, quando esse vaso de alabastro é quebrado, então pode começar a iluminar e pode começar a soltar um perfume. Então, dentro de nós, depois que recebemos a salvação, Jesus Cristo começa a habitar. E esse Jesus, ele é perfumado, ele é iluminado. Mas esse Jesus, o que ele fez? Aquilo que estava escondido pela carne, Jesus Cristo se esconde na carne e por isso ele não pode sempre aparecer iluminando. Então, vivendo a vida espiritual, cada vez que eu quero viver pela fé, a carne vem e fica bloqueando Jesus Cristo, fica impedindo Jesus Cristo. Então, o Gideão, assim como ele quebrou aquele vaso, assim como essa mulher quebrou esse vaso de alabastro, depois que quebrou, então começou a ter um cheiro agradável, um aroma agradável e começou a iluminar. Mas o motivo da gente não conseguir quebrar essa carne é porque a gente ama muito a carne. Independente do que a gente faça, a gente ama muito essa carne. Por essa carne, a gente quer divertir a carne, a gente quer fazer ela dormir, a gente quer tratar ela bem. Então, tudo aquilo que devia fazer o Senhor aparecer, a carne acaba consumindo.
Com certeza, dentro daquele vaso de alabastro está cheio de bálsamo. Tem um bálsamo de 300 denários, muito caro e precioso. Mas enquanto estiver sendo coberto pela carne, não pode exalar o perfume. Então, como esse perfume pode ser exalado? Com certeza, para derramar sobre a cabeça de Jesus, ela teve que quebrar esse vaso. Então, hoje em dia, eles colocavam. Então, eles colocam a injeção e eles quebram e dá para colocar. Mas, então, eu não sei como vocês vão pensar sobre isso, mas dentro de vocês tem precioso Jesus Cristo. Quando nós recebemos o perdão do pecado, com certeza o Senhor está dentro de nós e está trabalhando. Depois que nós recebemos o perdão do pecado, Jesus habita em nós. Mas a nossa carne encobre todo Jesus Cristo. Então, por isso, está escrito que as coisas da carne inclinam para a carne, e as do espírito para o espírito. E o pendor da carne dá para a morte, o pendor do espírito dá para a vida e paz. Se eu seguir o pendor da carne, se eu fizer o que a carne quer, o que é que tem no final? A morte. Então, vocês precisam desse processo de quebrar a carne. Se vocês descobrirem que a sua carne só tem maldade e imundícia, então acaba se tornando bem fácil de você quebrar a sua carne. Então, se você começar a quebrar a sua carne, o incrível é que Jesus Cristo começa a nos preencher. Mesmo que a gente não queira fazer boa obra, querer dar fruto, simplesmente o Jesus Cristo que está dentro de mim, ele somente vai poder exalar um aroma de perfume. Eu já falei várias vezes sobre isso. Eu recebi o perdão do pecado, a salvação. E meu pecado foi lavado mais branco do que a neve. E eu tinha que testemunhar isso para as outras pessoas. Por mais que eu testemunhasse, não existia ninguém que tivesse recebido o perdão do pecado. E eu realmente esperava com que as pessoas recebessem perdão do pecado, mas isso não dava muito certo. E uma vez eu fui morar lá no fundo de uma montanha. A gente alugou um quarto e, vivendo desse pequeno quarto, a gente começou a pregar o evangelho. E tinha uma amiga da esposa do dono, de onde eu morava, que vendia uns produtos. E antigamente ela frequentava a igreja. Ela frequentava a igreja, mas ela não tinha recebido o perdão do pecado, então ela sempre estava em conflito porque ela tinha pecado. Hoje em dia existem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não conseguem receber o perdão dos pecados e ficam sofrendo por causa do pecado. E eu me sentei com essa senhora e eu comecei a ler a Bíblia com ela e comecei a pregar sobre o perdão do pecado. E depois de umas 2 horas, ela recebeu a salvação, ela recebeu o perdão do pecado e ela ficou bem feliz.
E eu não consigo me esquecer, porque desde então a vida dela começou a mudar. Desde então, à noite, ela vinha e a gente tinha estudo bíblico. E o dia inteiro ela carregava coisas pesadas sobre a cabeça, e ficava cansada, mas à noite ela vinha, escutava a palavra e ficava muito feliz. Mas um dia, através dessa senhora, começou a surgir trabalhos do perdão do pecado também, através dela. Não só as pessoas receberam a salvação, mas no quarto dela, uma vez por semana, ela começou a fazer estudo bíblico. Naquele vilarejo, era uma região cheia de crenças, cheio de ídolos. Então, em todas as casas, eles faziam uma muretinha e sobre essa muretinha colocavam oferendas para os seus ídolos. E assim, as pessoas faziam alguma coisa e chamavam essa irmã para a casa delas. E os idosos daquele vilarejo falaram para ela: por que você está espalhando uma religião estranha dentro do nosso vilarejo? E naquele tempo ela se assustou. Uma pessoa que mal conseguiria falar diante dos idosos daquele vilarejo, Deus lhe deu sabedoria e ela começou a pregar para eles. E aqueles idosos não puderam falar nada contra ela. Mas naquela região tinha muitas pessoas com demônio, mas quando ela orava, o demônio era expulso e começou a acontecer essas coisas. Mas uma vez, naquela região, uma pessoa construiu uma coisa e naquele tempo, quando a Coreia teve guerra, então muitas pessoas morreram durante a guerra. Então, o dono da casa, ele cavou no terreno, ali naquele terreno, e começou a aparecer um monte de defunto, assim, um monte de ossos. E aí eles pegou os ossos e jogou para bem longe. E ali aquele homem começou a viver. Ele construiu uma casa bem grande naquele terreno, ele se mudou e começou a viver ali. Mas sempre que essa senhora queria pegar no sono, uma coisa vinha e começava a enforcar o pescoço dela. E ela gritava: "Ah!" E aí as pessoas se assustavam. O que houve? Ai, uma coisa está querendo me apertar. Quem é que está querendo te enforcar? Não tem ninguém aqui, dorme. Aí a esposa desse dono da casa gritava de novo. Então ela não conseguia dormir. E assim, o marido se sentava e ela deitava na perna do seu marido como travesseiro para dormir, para ela poder dormir. Mas quando ela queria pegar no sono, vinha uma coisa para enforcar ela. E ela não conseguiu dormir por uma semana e ela começou a ficar doente. E ali os idosos da região falaram: "Ah, tem uma senhora que acredita em Jesus Cristo no nosso vilarejo e que se ela vier e orar, então ela pode ficar curada." E o dono dessa casa chamou a irmã. E a irmã, enquanto ela estava fazendo culto ali, essa senhora ao lado dela pegou no sono. Ninguém pôde tocar nela. Essa senhora ficou muito feliz. E ela pediu: "Por favor, vem sempre fazer culto aqui."
Porque o quarto daquela irmã era pequeno, então não dava para reunir muitas pessoas. Mas a gente começou a se reunir naquela casa tão grande, sem pagar um centavo. E o dono daquela casa ficou muito feliz. E depois que a gente acabava o culto, ele falava para a gente comer lá, a gente ficava muito agradecido. Então, depois que Jesus Cristo entrou nessa irmã, ela não pôde mais vender coisas. Porque quando ela orava pelo endemoniado, o demônio saía dessa pessoa. Quando a pessoa escutava o evangelho, a pessoa era mudada. Então começou a surgir o trabalho do novo nascimento através dela. Então ela ficou muito feliz. Muitas pessoas nasceram de novo e foram transformadas. Então, na casa daquele Simão, o leproso, tão sujo, até antes de Jesus Cristo entrar, aquela casa era suja, era má. Mas depois que Jesus Cristo entrou, então aquela casa começou a resplandecer de alegria, de felicidade. Então eu sempre me lembro dessa senhora. O marido dela era cego e ela tinha 4 filhos. E a vida dela era bem difícil e pobre. E na cabeça dela, ela colocava alga seca, colocava peixinho seco e carregava pela região para vender. E como ela não tinha, como as pessoas precisavam desses produtos, mas não tinham dinheiro, então trocavam por grãos. Então imagina, ela carregar um monte de grãos sobre a cabeça, quão pesado não era. E quando ela chegava à noite e tarde em casa, só estavam as crianças em casa e estavam passando fome ali. E à noite, bem escuro, ela fazia comida para os filhos, ela lavava roupa, limpava a casa, ela viveu assim. A vida dela era muito cansativa, sofredora, triste. Mas depois que Jesus Cristo entrou nela, ela já não sofria mais. Todo dia a vida dela era feliz. Então, sempre que vinha endemoniado e ela pedia oração para ela, esse demônio saía. E por gratidão levavam grãos para ela. E ela já não podia mais trabalhar. Porque ela estava muito ocupada. Então, ela cada vez mais pregando o evangelho, as pessoas recebiam salvação através dela. E assim foi estabelecida uma agradável igreja ali. E muitas senhoras receberam a salvação. Porque aquela região tinha um monte de crenças, tinha muitas pessoas que eram arrastadas a noite inteira, que se matavam. Mas as pessoas recebendo salvação, Satanás já não podia mais trabalhar na vida daquelas pessoas. Então, essas pessoas também ficavam bem felizes. Então, às vezes, quando eu vou na região onde ela morava, então as pessoas eram bem transformadas. Os filhos, as filhas dela receberam salvação. O marido era cego, mas ele também recebeu salvação. A irmã dela recebeu salvação. E no coração dessa senhora, com os seus filhos e seu marido cego, ela sempre sofria, né, vendendo aquelas coisas, carregando peso sobre a cabeça. Mas a partir do dia seguinte, quando a gente via as pessoas falando sobre ter se encontrado com essa senhora, as pessoas ficavam muito agradecidas e surpresas.
Sempre que ela abria a boca, antes a boca dela sempre saía suspiro, medo, murmuração, preocupação. Mas sempre que agora essa senhora abria a boca, ela saía alegria, saía gratidão, ela estava bem diferente. Agora, as pessoas que escutavam o que essa senhora falava ficavam felizes. As pessoas que escutavam o que ela falava recebiam perdão do pecado. Qualquer pessoa que se encontrasse com ela recebia o perdão do pecado. Ela viveu bastante e depois, porque ficou bem idosa, ela faleceu. Eu acho que faz uns 6, 7 anos que ela faleceu. Só de pensar, eu fico muito agradecido para Deus por essa irmã. Eu me encontrei com muitas pessoas até hoje. Mas como é a vida delas, não se torna nenhum problema. Não tem problema se é assassino, é ladrão. Independente do que essa pessoa tenha feito, não tem problema. Independente de quem seja. Se Jesus Cristo entrar no coração dessa pessoa, assim como a casa de Simão o leproso era fedida, suja, mas quando Jesus Cristo entrou naquela casa, se alastrou o cheiro de bálsamo, o perfume. Se Jesus Cristo entrar em nós, então se a gente já recebeu o Evangelho de Jesus Cristo no nosso coração, então se eu receber essa verdade no meu coração, sabe o que é surpreendente? Mesmo eu não tendo nada, eu vou poder exalar um cheiro de perfume. Sem motivo, eu posso ficar feliz. Sem ter nada, eu posso estar alegre. Eu posso estar feliz. Então, é isso que a Bíblia está nos falando. Lá na Betânia, na casa de Simão o leproso. Ele era completamente leproso, ele estava com lepra por todo o corpo, ele era uma casa suja, fedida, onde ninguém queria entrar. Um dia Jesus Cristo entrou ali e ele comeu. E enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou e derramou um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo sobre ele. Desde a cabeça de Jesus. Então, aquele cheiro de bálsamo começou a invadir toda aquela casa. Ai, que cheiro é esse? Nossa, a primeira vez que eu vi ter esse perfume assim. É um perfume que parece ser bem caro. Quem foi que derramou aqui? Esse cheiro começou a vir da cabeça de Jesus. E preencheu toda aquela casa. Então, Jesus Cristo que está no nosso coração, ele vai começar a exalar o seu perfume. Aquele nosso cheiro antigo, mau, imundo, sujo. Nós éramos as pessoas que exalávamos esse tipo de cheiro. Agora, onde quer que a gente vá, a gente vai exalar muito perfume, felicidade. A gente vai poder ver que a esperança vai exalar de nós. Quando eu penso, eu fico muito agradecido diante de Deus. Por 52 anos até agora eu tenho pregado o Evangelho. Eu fico muito feliz de poder pregar o Evangelho. Frequentemente eu falo. Mesmo que eu morra 100 vezes e nasça de novo, eu quero me tornar pastor. Ser pastor e várias outras coisas é bom, mas o meu pai, ele pôde acreditar em Jesus, o meu tio pôde acreditar em Jesus, os meus familiares, cada um deles acreditou em Jesus.
E quando eu vi eles acreditando em Jesus e sendo transformados, eu pude agradecer muito. Então, pessoal, Simão o leproso que morava em Betânia, todo mundo apontava o dedo contra ele. Ai, aquela casa é uma casa que mora o leproso. É só de chegar perto dali que fede. Não pode se aproximar dali. Não entra naquela casa. É uma casa suja. É uma casa que tem um leproso. Mas um dia Jesus Cristo entrou nessa casa. E depois que Jesus Cristo entrou nessa casa, essa casa começou a ser transformada. Não começou mais a feder. Nossa, como essa casa agora está exalando esse perfume? Até agora nunca cheirou desse jeito. Nossa, é um perfume muito caro. Nossa, como essa casa pode ser transformada assim? Qual é o motivo? Naquela casa habitava Jesus Cristo. Estimados amigos, se por acaso hoje nas suas casas, se no seu coração habitar Jesus Cristo, se vocês aceitarem a palavra de Jesus, embora não combine com o seu pensamento, embora seja diferente com o seu pensamento, mas se a palavra de Jesus tomar lugar no seu coração, mesmo você não querendo ser transformado, você vai ser transformado. Então, de nós exalará muito perfume. E qualquer pessoa vai querer sentir esse perfume e vai ficar feliz e vai se transformar. Por isso, Jesus Cristo está batendo no seu coração para entrar. Então, jogue fora o seu pensamento e aceitem a Jesus Cristo. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Até logo.